é muito especial, muito relevante de nossas reflexões sempre, porque fala sobre processos de enfermidade, de saúde, de doença e, sobretudo, de cura. Mas não cura de corpos, não curas efêmeras, superficiais, não medicação de sintomas, mas a busca de investigar as verdadeiras causas para os nossos sofrimentos. A busca de curas espirituais, de onde promanam todas as potências do espírito imortal que nós somos e de onde, inevitavelmente, está a origem ou causa fundamental dos nossos adoecimentos, sejam eles físicos ou mentais. Então, hoje a gente vai abordar esses caminhos propostos para a verdadeira cura, para a cura espiritual. E é importante a gente se dar conta que, em busca dessa cura real, dessa cura espiritual, inevitavelmente nós precisaremos aprender ou reaprender o valor do testemunho, do sacrifício de nós mesmos. Sueli Caldas Schubert, que há poucos meses voltou para o mundo espiritual, não sem nos legar obras tão profundas e bonitas, né, do ponto de vista do movimento espírita, costumava dizer que o adoecimento já é um processo de cura para o espírito. Mas é importante que nós tenhamos condição de depreender as mensagens, os chamados, os convites que tal processo de enfermidade nos propõe. Todas as vezes que algum adoentado, fosse do ponto de vista psíquico ou físico, os cegos, os leprosos, os coxos, os paralíticos, enfim, que procurassem Jesus, ele sempre, como esse psicoterapeuta majestoso, como esse pedagogo inconfundível, fazia um processo de autodescobrimento, de resgate da autonomia individual de cada um daqueles seres espirituais que buscavam a sua ajuda, o seu auxílio. Então, ele sempre perguntava: crês, né, que eu possa te curar? O que queres que eu faça? E através desses processos, ele buscava estimular que dentro de nós pudéssemos despertar desse complexo de dor infrutífero, sem buscar razões ou causas ou saídas para o nosso sofrimento, e pudéssemos mobilizar, fazer um trabalho interior para aprender o valor daquela experiência. Por muitos estudiosos superficiais, poderia assim dizer, do Evangelho, isso se configura numa apologia ao sofrimento. Nós que elegemos o Evangelho como lema de vida, que sabemos que ali está a proposta redentora para o processo evolutivo e espiritual de cada um de nós, espíritos temporariamente encarnados no corpo físico, sabemos que isso não é verdade. O Evangelho desperta as nossas consciências para o seguinte ponto: não bastará sofrer. E maldizer o próprio sofrimento é talvez o meio mais fácil de permanecermos nesse clima de infelicidade, nos vitimizando, munidos desse sentimento de autopiedade, aplicando diversos mecanismos de fuga à responsabilidade e ao dever, ao invés de aprender com aquela irmã que muitas vezes é dolorosa, mas nos ensina grandes lições, como a dor. Perante esse processo, então, é imprescindível mobilizarmos recursos internos para a nossa própria cura. E estes não vão se dar senão através dos caminhos do autoconhecimento e da reforma moral. Para que a gente possa entender um pouco mais praticamente, digamos assim, o que
essa cura espiritual, essa cura verdadeira quer nos dizer, eu vou recorrer a uma escritora que gosto bastante, e tenho certeza que vocês também, que é o Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, nessa que é a primeira obra da sua série evangélica, Primícias do Reino, que ela vai nos contar no capítulo de número 7, em que ela fala da história do paralítico de Cafarnaum. Antes da gente tecer algumas observações que a Amélia nos conduz para esta cura em específico, vamos ler o texto evangélico para que a gente possa relembrar essa passagem. Cura de um paralítico. Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 7. Subiu a uma barca, atravessou a outra margem e chegou à sua cidade. Levaram-lhe um paralítico estendido numa maca. Ao ver a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns letrados pensaram: esse blasfema. Jesus, lendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e caminha? Pois para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, disse-lhe: Levanta-te, toma a maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para sua casa. E ao ver isso, a multidão ficou espantada e dava glória a Deus por ter dado tal autoridade aos homens. Essa história é uma história absolutamente interessante pelo ponto de vista dessa diferença da exaltação que o Cristo faz mediante o apelo para um processo de cura. Seria muito mais fácil a alguém que se predispusesse a curar um corpo dizer levanta-te e anda. Os fariseus, inclusive, acusavam, né, aqueles que nessa época faziam os processos de cura por intercessão do benefício concedido pelo próprio Pai Celestial como sacrilégio, obra de feitiçaria. Mas Jesus, o Filho unigênito de Deus, nosso Messias Redentor, que não era um curandeiro de corpos, mas que foi portador dessa mensagem divina, colocando-se como o bom pastor, né? A porta, o caminho, a verdade e a vida, aquele através do qual nós deveríamos ascender aos céus em nosso próprio processo evolutivo. Jesus preocupava-se muito mais com as causas geratrizes dos sofrimentos e com o fato de perceber se o ser espiritual já estava em condições conscienciais evolutivas para passar a ter responsabilidade pela própria saúde, não tornando-a pecar, não reincidindo nos mesmos processos enfermiços, não repetindo padrões viciosos. E por isso, ele usa este exemplo para dizer algo que nenhum daqueles que se predispusessem a ser curandeiros de corpos teriam autoridade moral suficiente para dizer: os teus pecados lhe foram perdoados. O espírito Joana de Ângeles, por psicografia de Divaldo Franco, na sua série psicológica, vai dizer que todos os órgãos estão subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas que, por vezes, tomam conta do nosso ser, pelo ritmo caudaloso do nosso dia a dia, pelas preocupações e ambições materiais, vão criando sintomas patológicos que aumentam o ambiente de enfermidade e o nosso corpo sucumbe, assim como grandes emoções que podem curar o corpo ou as más paixões podem aniquilá-lo.
Então, à luz da psicologia espírita, é como se Joana, se apropriando também daquilo que nós temos de conhecimento no Evangelho, de conhecimento na codificação espírita, nos explicasse que, embora o corpo, esse instrumento divino concedido pelo Pai para que a gente possa ter as nossas experiências, ele precisa dos nossos cuidados, mas ele responde, sobretudo, ao poder de uma mente comandada pelo espírito imortal que nós somos. Então, se a nossa mente é sã, se a nossa mente cultiva hábitos mentais dignificadores, enobrecedores, o nosso corpo não enferma. Do contrário, se conservamos pensamentos perniciosos, a vida ao derredor de nossos passos é criada também como um efeito desta causa. Então, voltando à história do paralítico de Cafarnaum, Amélia Rodrigues vai nos dizer que aquela época Cafarnaum era um poema de ternura, a calmaria da natureza, sob a poderosa influência de Jesus, fazia que por onde quer que ele passasse, apinhava-se de gente, buscando conforto, consolo, auxílio, alívio para os seus sofrimentos e cura para as suas doenças. Jesus, ao perdoar os pecados do paralítico, acaba então fazendo com que isso tenha uma repercussão direta no seu corpo físico. Amélia vai nos falar que naquela época as atividades eram febricitantes. E como as ambiguidades fazem parte da própria estrutura psicológica humana, isso também era refletido naquela época no comportamento das pessoas. Enquanto houvessem aqueles que se acercavam de Jesus e de seus discípulos por enfim do amor, por reconhecimento de que fato ele seria o filho de Davi, o Messias tão aguardado, haviam também outros que buscavam espreitá-lo às escondidas para tentar encontrar-lhe um erro que fosse, a fim de o persegui-lo, mandar prender e o matar. Mas, ao lado de tudo isso, pululavam as queixas e as dores da multidão que iam enchendo o ar de miasmas afligentes, tanto em relação à legítima dor quanto às queixas que iam se propagandeando naqueles tempos. E ao lado dos enfermos, também os que haviam sido sarados, que anunciavam com alegria a saúde recuperada, as novas possibilidades de viver fora daquele ambiente de miséria que muitas vezes se arrastavam por vários anos, graças a essa ação caridosa do Rabi. Jesus conservava a sua fé, a sua face serena, embora preocupada, porque não parava de chegar pessoas. O tumulto era incessante, os apelos vinham de todos os lados e de todas as bocas. Amélia vai dizer que de pé, Simão Pedro se deixava arrastar por uma indizível felicidade. No olhar do discípulo fiel ao lado do Cristo, aquele era o ápice da construção do reino de Deus na terra. Os sofredores estavam tendo auxílio. Atrás, no quintal do lar, que se alongava até a praia, estava o mar que Pedro tanto amava. E à frente, a multidão, cada vez mais chegando doentes, com o objetivo de serem curados e terem as suas aflições consoladas pelo embaixador dos céus. Até que chega um momento que Pedro percebe e pede uma pausa. Parem, o mestre está fatigado. Jesus então se afasta daquela multidão por alguns instantes, caminha no quintal da casa rumo à praia, e Simão flagra os olhos do Cristo cheios de lágrimas. E então eles entretecem um diálogo que vale a pena a gente acompanhar. Rabi, estás chorando? De felicidade, eu suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, isso não é verdade? E Jesus responde a Simão: eu choro, Simão,
mas choro de tristeza, compadecido dessas almas. Mas, mestre, redargue Simão, eu não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos que vieram espreitar-te, à malta dos traidores, e à vista de todos perdoaste pecados, curaste, silenciando todos esses processos com sabedoria e elevação. Venceste. E por que choras? E Jesus, detentor de uma sabedoria que ainda estamos muito, muito distantes de devassar em seus detalhes, tenta explicar para o discípulo. Choro, Simão, pois que não me compreendeis, nem tu, nem eles ainda. Certamente que por ora não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. E Amélia vai contando a história desse paralítico de Cafarnaum, de Natanael ben Elias, que depois de ser curado em meio à multidão, havia se dirigido a uma estalagem da cidade, vibrando eufórico, exultando entre bilhas de vinho captoso e amigos truculentos, regozijando-se do seu processo de cura que houvera sido feito há poucos instantes. E era exatamente sobre isso que Jesus falava. Então, voltando o colóquio ao seu discípulo amado, Jesus vai explicar. Eu digo, Simão, que vós não me compreendeis, mesmo estando todos felizes, porque neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com uma alegria infantil, comenta esse acontecimento entre amigos embriagados e entre mulheres infelizes. Outros, que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Era o que Jesus dizia: vai e não tornes a pecar, para que não lhe suceda algo pior, quiçá irreversível. Vejam, meus amigos, como nós guardamos semelhança com Natanael ben Elias. O aguilhão da dor chega geralmente bem devagarinho nas nossas vidas, quando a gente menos espera. Quando os momentos são de festa, quando estamos distraídos, presos às sensações, às distrações as mais diversas. Quando julgamos que está tudo bem, estamos em harmonia para conosco, para com a nossa família, vem aquela surpresa que nós dizemos ser ingrata e que muitas vezes é o elemento salvador das nossas vidas, seja porque nos conduz a uma reflexão mais profunda da vida, que se vivêssemos apenas, o carpe diem, um dia de cada vez, aproveite o dia, não teríamos condições de devassar, seja porque muitos de nós elegemos como nossas fortalezas o que o espírito de Joana de Ângeles chama de agentes escravocratas. Nos tornamos escravos de agentes viciantes que por pouco tempo nos levam para o buraco. Nos deixam presos como escravos de nossas próprias escolhas, das nossas próprias más paixões. E quantas vezes esses processos de enfermidade, antes da extinção da vida física, antes do aniquilamento total do corpo, visam nos despertar para a besteira que nós estávamos fazendo, para o consumo precoce dos recursos do nosso fluido vital, para a escolha de caminhos que não seriam caminhos regeneradores, edificantes, renovadores do ponto de vista espiritual. Alguns de nós também passamos por esses processos de enfermidade não por causas da vida presente, mas por falta de
compromisso ético, compromisso moral, responsabilidade com os recursos de que dispunhamos em outros fascículos da nossa existência. Porque a vida é única, é dividida em pequenos fascículos, separados por desencarnações e reencarnações. Mas nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. Então, por vezes, inibições, dificuldades, predisposições a desenvolvimento de doenças orgânicas, de cunho psicológico, psiquiátrico, que nós vemos graçar por aí, e que a medicina, não obstante todo o seu esforço louvável, através das pesquisas que tem conduzido, cada vez mais colocando a religiosidade como fator protetivo para a prevenção de doenças e fator decisivo para o enfrentamento de doenças crônicas, né, de diversas ordens. Além disso, assumindo esse compromisso, né, de fazer uma aliança entre a ciência e a religião de um modo racional e bem conduzido, não obstante todos esses benefícios e todos esses progressos, por vezes a medicina ainda não explica a origem, o desenvolvimento de certas doenças, a mesma doença para pessoas diferentes, com destinos tão distintos, com desdobramentos tão diferentes, peculiares, singulares. Por quê? Porque muitas vezes, para aquelas vidas, há propostas iluminativas diferentes, que vão beneficiar o próprio processo evolutivo, que é sempre individual. Então, quantas vezes nós não podemos nos identificar exatamente nessa condição de Natanael Ben Elias? Quando estamos nesses processos de enfermidade, queremos a cura do corpo, o alívio dos nossos sintomas, que as autoridades médicas, psicológicas e espirituais cuidem do nosso caso com o maior desvelo, com a maior brevidade, porque a gente não quer sentir dor. Mas quão poucas vezes nós estamos sinceramente dispostos a nos implicar com esse processo de cura, sem designar essa responsabilidade a ninguém, sem transferi-la a quem quer que seja, nem que seja o Messias, assumindo a responsabilidade individual e se colocando à disposição para tentar entender a razão pela qual esse processo chegou para mim nesse momento. Por que que o meu desejo infantil, pueril que seja, foi contrariado pelo insondável desígnio de Deus? E qual é a proposta que Deus tem para mim através daquela porta iluminativa? Porque o leito de dor é uma escola de lições preciosas que a gente precisa, aos poucos, vencendo a nós mesmos, depreender essas mensagens advindas desses processos. Então, por essa razão, Jesus se conservava preocupado. Por essa razão, ele se emociona ao falar com Pedro de que, naquele momento, talvez os discípulos não pudessem entendê-lo. E ele continua dizendo: não creias, Simão, que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. Quantos de nós buscamos e precisamos desses alívios do nosso dia a dia, através de uma conversa com um amigo, de um apoio psicológico, de uma troca afetiva com as pessoas que amamos, com o objetivo de alimentar a nossa alma perante os desafios que diuturnamente nós precisamos empreender. Mas quantos de nós também, ao invés de buscar essas fontes verdadeiramente renovadoras, né, no amor que promana de Deus, buscamos através do consumo, né, alcoólico, de diversos tipos de entorpecentes, de anestésicos que a gente vê disponíveis, né, na nossa sociedade, principalmente no enfrentamento de processos de angústia. A angústia que muitas vezes é a visita incômoda que
visaria, né, como sinalizador, assim como a culpa, visaria chamar a nossa atenção para alguma questão que a gente deliberadamente reprimiu e que continua viva dentro de nós, porém soterrada por uma série de contenções que a gente tenta colocar para poder abafar. Não, agora não pode desesperar, agora eu não posso perder o meu equilíbrio, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta do filho, tenho que dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta da sociedade, dar conta de ficar bonita, dar conta de atuar no movimento espírita. Agora eu não posso. Deixa esse tema para depois. E esse depois vai se arrastando. E a gente vai deixando questões do ponto de vista existencial. Nós, espíritas, que estudamos a imortalidade e dizemos viver pela imortalidade, por vezes vamos deixando os nossos conflitos existenciais em diversas gavetinhas que uma hora grita para ser elaborada, para ser trabalhada de algum jeito. Então, a busca dessas alegrias superficiais não vão resolver essas questões profundas que demandam a nossa análise acurada, como Cristo bem nos adverte. Esse desencanto e esse sofrimento não é resolvido através desses mecanismos defensivos. Jesus também continua a dizer a Pedro: o filho do homem não é um remendão irresponsável. Isso nos faz lembrar daquela passagem evangélica. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Mateus capítulo 9, versículo 16. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Quantas vezes nós nos colocamos exatamente nessa situação de tamponar esses pontos que sangram, essas questões que muitas vezes nos incomodam, sem a renovação dos nossos tecidos espirituais, através do comprometimento de fazer amanhã um pouco melhor do que nós fizemos hoje, de sermos um pouco mais maduros, um pouco mais compreensivos, um pouco mais obedientes, resignados, mansos, pacíficos, indulgentes, tal qual o Cristo sempre nos ensina. Então, o Filho do Homem não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso, que fermentaria com precipitação. É por isso que a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. O que implica dizer que a principal terapêutica, os caminhos que nos levam à cura espiritual, passam por um primeiro degrau, que é a autodeterminação para curar-se. E aí cumpre uma questão que cada um de nós, no silêncio das nossas reflexões, vai precisar responder. Nós queremos ser curados ou só queremos nos livrar da doença? Porque se for para se livrar da doença, a gente está buscando a cura no lugar errado. A cura proposta pelo Cristo é uma cura real, uma cura profunda. E a terapêutica não é outra, senão a vivência do Evangelho. Às vezes, no próprio movimento espírita, a gente ouve, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito profunda, muito difícil, que nos tira da zona de conforto, só para espíritos puros. Mas o objetivo dela é justamente o despertamento e essa escalada ascensional para nós, que estamos imperfeitos e que temos um abismo imenso a transpor entre nós e o Cristo. É a finalidade, mas também o caminho. Livrar-se da doença nada mais é senão transferir a outro a responsabilidade pelo trabalho individual que nos cabe. Afinal, quase sempre,
A doença manifestada no corpo faz parte do processo de cura da alma, como nós já dissemos. São corretivos e advertências ao erro facultam a reconquista da harmonia se quisermos. Senão, a gente fica só tratando os sintomas, mas não a raiz dos problemas. Porque para essa cura espiritual, nós precisamos nos implicar nesse processo. O que estamos dispostos a perder? Porque decidir por um caminho necessariamente é abrir mão de muitos outros. O mundo oferece muitos atalhos. Atalhos que nos levam a lugares que parecem deslumbrantes e fascinantes, mas que quando a gente vai chegando mais perto, a gente começa a perceber que são aqueles velhos locais que habitávamos e que não gostaríamos de permanecer ali. Queremos caminhos diferentes, mas às vezes não estamos dispostos a caminhar por eles, a ferir as nossas mãos e os nossos pés em alguns espinhos que por vezes nós mesmos lançamos no caminho em priscas eras e deixamos lá. Fizemos a sementeira dos espinhos e agora, passando de volta pelos mesmos caminhos, nos ferimos e nos achamos injustiçados. Para fazer esse trabalho redentor, necessariamente nós precisaremos dar conta desses processos com muita paciência e coragem, sem também nos flagelar pela culpa. Nossa, mas como eu fui alguém ruim? Eu não mereço redenção? Eu não mereço uma segunda chance? Todos nós estamos aqui justamente porque topamos, através de um planejamento reencarnatório, empreender esforços para recomeçar. Então vamos deixar esse discurso vitimista para aqueles que não têm esse discernimento que a doutrina espírita nos concede. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque é isso que os espíritos que assessoraram Kardec na codificação pediram a ele e a todos nós, ao solicitar que na capa de O Livro dos Espíritos estivesse a cepa da vinha, o cacho de uva, o emblema do trabalho do Criador, como eles explicam nos prolegômenos. E esse trabalho não diz respeito ao trabalho profissional, mas ao conceito de trabalho que a gente tem em O Livro dos Espíritos, nas leis morais. Esse trabalho íntimo, esse trabalho de aperfeiçoamento próprio, de descobrir a nossa utilidade, de desenvolver as nossas funções no mundo, sobretudo enquanto espíritos imortais que nós somos. Na obra Momentos de Saúde e Consciência, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, ela vai nos informar: a fim de que a pessoa adquire ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Mas, em geral, a gente não quer saber. A gente não quer dar conta do que fizemos. Se analisar é muito doloroso. O processo de autoconhecimento não tem nada a ver com aquela epifania em que a gente fica deslumbrado. Nossa, como eu sou maravilhosa. O processo de autoconhecimento é um despertar dos mais pesarosos, em que a gente lança a luz sobre certos escaninhos obscuros do nosso psiquismo, que por vezes foram reprimidos, relegados ao esquecimento, ao afastamento da consciência. E agora esse aguilhão que nos desperta para esse processo nos faz ver, constatar certos atos, pensamentos, hábitos, comportamentos que recriminamos dos outros, muitas vezes através de um movimento de projeção. Condenamos nos outros aquilo que reconhecemos em nós. E esse é um modo muito usual para que, a partir desse movimento, a gente consiga se dar conta que
Um dedo aponta para o outro e os outros 3 apontam para nós de volta. Antes de ser tão inclementes e pouco indulgentes com os outros, que a gente possa fazer esse movimento de autoanálise, de autorreflexão, sempre nos questionando como eu poderia ser diferente e em que ponto poderia dar nesta relação ao outro o que de melhor eu já possuo. Assim, facilmente, nós conseguiríamos, por exemplo, superar a rebeldia e o ressentimento, que afetam de modo tão contundente o nosso equilíbrio orgânico. Por vezes permanecemos imóveis perante a negativa que o Pai nos faz em relação à satisfação dos nossos caprichos pueris. Revoltados, indignados, resistimos a aceitar a vontade de Deus, porque na nossa presunção e arrogância achamos que sabemos mais que o Pai. É luta, é muita coisa para a gente conseguir trabalhar. Mas o início desse caminho de cura espiritual e de cura verdadeira está realmente nessa humildade da gente primeiro se reconhecer enfermo, porque saúde se conquista. E essa conquista está em nos questionarmos e tentar responder. O que esse processo de enfermidade me ensina? O que eu deixei de valorizar na minha vida? Onde eu tenho me excedido? Qual tipo de emoção me define? Quais sentimentos ando vitalizando? Quais hábitos mentais povoam a minha mente? Porque nós entendemos na doutrina espírita que a nossa casa mental é responsável por plasmar a realidade que nós queremos. É para lá onde a gente já vive que nós vamos quando retornarmos ao mundo espiritual. E é justamente pela nossa casa mental que a gente deve começar esse trabalho de cura verdadeira. E por isso a terapêutica é o Evangelho. Evangelho-terapia, através dos estudos das letras sagradas, das parábolas de Jesus, das suas exortações, das histórias que nós vemos narradas, nós vamos despertando devagarinho para propostas iluminativas que antes deixávamos passar desapercebidos. E muito antes ainda, né, de ignorar, nós agíamos em defesa contrária, ou seja, atacávamos esse tipo de mensagem. Se hoje aceitamos o Evangelho de um modo melhor, já é uma grande vitória de nossa parte. Falta agora o trabalho para continuar nesse caminho de verdadeira cura. E já para encerrar meu comentário, meus amigos, não poderia deixar de contar uma das histórias mais marcantes que já li sobre esse processo de despertar através da doença e de então empreender um processo de cura espiritual, que é a história de Samônio, que está na obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Samônio era um homem rico, fariseu, detentor de muitas propriedades. Vivia feliz, casado, com sua família e seus filhos, quando contrai lepra. E profundamente assombrados com a perspectiva do rápido contágio, os seus familiares, que lhe eram tão afeiçoados, rapidamente depõem tudo que ele tinha e o leva ao vale dos imundos para que ele morresse à própria sorte. Pouco tempo depois, ele sai dali e é acolhido na Casa do Caminho pelos cristãos então perseguidos por Saulo de Tarso. Seu tutor, Gamaliel, faz questão de conhecer que trabalho de benemerência social era aquele, feito por estes caminheiros que mais tarde se chamaram cristãos, pelo alvitre de Lucas. E enquanto ele ia caminhando por entre os cátares, levado por Simão Pedro, que o recebeu muito bem, Gamaliel se depara com Samônio. E Samônio vai dizer: Gamaliel, como Jó,
Vi meu corpo apodrecer entre os confortos da minha casa. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, me deixando sozinho. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família, no gozo dos bens que conquistei, com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Por enquanto, não estáis precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e os aflitos. Esse é o testemunho daquele que, ao encontro da dor, ao invés de blasfemar contra Deus, julgando-se um injustiçado, esforça-se, no auge do seu sofrimento, sofrimento não apenas físico, mas moral, afetivo, emocional, psicológico, pelo abandono dos seus entes amados, no auge do seu sofrimento busca a superação, a sublimação, pelo esforço de si mesmo. Revisita os próprios conceitos do judaísmo, abrindo seu coração à proposta iluminativa do Evangelho, aceitando o Cristo como Messias, que não veio para os sãos, mas para os doentes. E doentes, meus amigos, invariavelmente todos nós somos. Então, que nós possamos reflexionar sobre estes exemplos que a literatura espírita e o próprio Evangelho nos narra, pensando agora com estes conteúdos, com essas reflexões, qual que devem ser os caminhos para que nós possamos buscar a nossa cura espiritual e a nossa cura verdadeira. Que Deus abençoe a todos e nos envolva na sua santa e divina paz. Muito obrigada.